Atenção, porque quando tem um engraxador e tem mais dois que trabalham, ou três, tem um que é o encarregado. Esse encarregado o certo dele era ficar do lado de fora olhando a viagem. Ele não fazia isso, ele ficava trabalhando junto com ele. Abusavam muito. Eu abuso do serviço da gente. Os acidentes sempre foram constantes na ferrovia. Muitas vidas se perderam na serra, tanto na construção quanto na operação. Tem aquelas pessoas que vinham de fora, que viviam de vender plantas. Então eles andavam pela linha. E a coisa mais triste que eu vi no tempo que eu trabalhei foi que a viagem cortou o pescoço de um cara que carregava, ia pegar plantas. Cortou o pescoço certinho. Acontece que o corpo ficou de um lado e a cabeça ficou no meio da linha, virada para o corpo, de pé. E isso aí ficou desde manhã até a tarde, até que a polícia veio buscar o corpo. E o trem passando? O trem passando. Eu vou falar uma coisa para você, Maria, eu posso ser exagerada. Mas eu tenho certeza. Eu tinha medo de morar lá um tempo. Fiquei doente. Toda semana tinha um. Vira e mexe a gente via, Deus que me perdoe, a pessoa, quando o trem pega, fica sacudindo, sabe? Isso eu vi, viu? Que Deus... Ai, isso eu vi. Fica sacudindo ali, aquele sangue. O meu pai, quando via, me punha para dentro. Eu ia ver na varanda lá em cima. Mas como morreu gente, meu Deus. Em 1968, ocorreu um acidente marcante. 2 trens se chocaram dentro de um túnel. Quando nós estávamos no segundo patamar para descer para o primeiro, a viagem parou. Tinha que parar para mudar o cabo de aço, coisa de 2, 3 minutos, né? Mas a gente viu que passou 5 minutos, passou 10 e nada de descer a viagem. Aí eu falei para os meus amigos, eu falei, ó, dá um tempo aí que eu vou lá na cabine perguntar acho que era o seu Gervásio que estava na cabine. Aí eu cheguei na cabine e perguntei para o seu Gervásio, seu Gervásio, será que vai demorar para descer a serra, a viagem, que tô querendo chegar em casa para almoçar, tô com fome. Ele mandou eu entrar na cabine, fechou a porta da cabine e falou, você tá sozinho ou tá com mais alguém? Eu falei, eu tô com 2 amigos aí, que a gente tá vindo da escola, da Continental. Eu falei, então chega pros seus amigos e fala para ele, pega as coisas de vocês, bolso, que vocês tiver lá, caderno, e desce a pé com cuidado, que tão cedo não vai correr a serra, porque arrebentou o cabo de aço dentro do túnel 1. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, e a coisa tá feia lá, tem muita gente morta. Eu falei, meu Deus, seu Gervásio. Ele falou, é dentro do túnel, porque pegou o trem de passageiro que estava subindo e era de madeira. Então o locobreque, como ele vai na frente para segurar a viagem, só o peso do locobreque, que é só ferro maciço, entrou dentro da composição do trem de passageiro. Não deu tempo das pessoas fugirem do primeiro vagão lá para trás. Tanto é que nem dava, se eles fugissem tudo lá para trás, porque pegou os 2 vagões de madeira. Entrou, o locobreque, a velocidade que ele pegou na descida, ele pegou os 2 trens de madeira. E morreu muita gente. Agora deixamos a Serra Nova para trás. Um local que foi a morada de centenas de pessoas por anos, que guarda histórias inesquecíveis. Ah, era muito bom, né? Era como se fosse família, né? Um na casa do outro, não tinha essa de chegar lá e a pessoa não receber a gente, não deixar entrar, porque todos os ferroviários tinham filhos. E todos eram amigos, né? Era muito bom o relacionamento da gente na Estrada de Ferro. Em Paranapiacaba, a estação, que era uma relíquia, né, que depois ela pegou fogo em 1980, então tinha o passeio do vai e vem.
Então as moças iam para um lado e os rapazes vinham para o outro. Eles só se encontravam, mas não podiam estar juntos. É verdade. Quando eu ia na segunda-feira na escola, eu já era mocinha, né? Já tinha meus 12 anos. Aí elas falavam, eu passei, fulano olhou para mim, mas assim, no vai e vem, quando um ia, o outro voltava. Esse meu tio, ele nasceu num morro em Paranapiacaba, na parte alta. Quando estourou a guerra, o meu tio foi convocado. E era um filho de Paranapiacaba. Ele estava num jipe, estavam em 3, e foram feridos. Eles levaram esses 2 feridos com outros que foram feridos em outros lugares, eles levaram para Nova Orleans. Quando ele voltou da guerra, ele veio nessa casa aqui, que era o lugar mais próximo de Paranapiacaba. Primeiro ele esteve em São Paulo, de São Paulo ele veio para cá. E nós fomos em caravana, meus pais, meus tios que estavam aqui na nossa casa esperando a volta do meu tio, nós fomos para Paranapiacaba. E meus avós, que moravam no Taquarussu, eles estavam todos, os meus avós, os outros meus tios, todos na estação, banda de música, criança. A estação estava tão lotada que aí começou uma choradeira, gritos, porque carregaram meu tio nos braços e a minha avó pensou que o meu tio tinha vindo sem perna, porque como ela soube que ele foi ferido e esteve no hospital lá em Norte América, ela achou que ele veio sem pernas. Aí precisaram colocar meu tio no chão, mostrar para minha avó que meu tio estava inteiro. Porque foi uma choradeira, né, na estação, mas foi muito bonito. Fizeram uma recepção para o meu tio em Paranapiacaba. Tocaram sim. Valdemar Pedro Ramalho. Eu roubava muita caixa de fósforo da minha mãe e estendia os palitos na linha do trem, distância de meio metro cada palito, para quando a viagem vinha, eu punha no trilho do trem o palito. Quando a viagem descia, parecia uma metralhadora, sabe? Ia ficar que nem um bobo com uma varinha de madeira, fingindo que era eu que estava dando tiro. Eu entrei na estrada de ferro por imposição do meu pai. Meu pai era ferroviário e achava que filho de ferroviário tinha que ser ferroviário. Eu estava desempregado, falei, vai fazer um teste. Fui, assim, displicentemente, passei. Fiquei 2 anos e meio. Aí mandaram embora, falei, já me livrei, já fiz a vontade do meu pai, agora me livrei. O meu pai não reagiu da melhor maneira. Saí, ficou bravo uns dias lá, mas depois passou, depois passa. Mas ele achava que filho de ferroviário tinha que aposentar na estrada de ferro. Voltando pelos trilhos do pátio de Piaçaguera, chegamos à estação de Raiz da Serra, da antiga Serra Velha. É fácil perceber o tamanho do desafio que a SPR se colocou a enfrentar no século XIX e venceu. Seguindo o caminho, chegamos à estação de Cubatão. Hoje ela se encontra conservada, mas já não há mais serviços de passageiros por aqui. Ao longo do caminho, vemos que a segunda linha foi desativada. A bela ponte sobre o rio Cubatão ainda resiste em suas estruturas originais. Uma bela obra de arte. A ferrovia segue por uma grande reta até chegar próximo ao cais do Porto de Santos, onde se encontra a estação do Valongo, o ponto final de nossa viagem. A belíssima estação se encontra preservada nos moldes originais. Infelizmente, as viagens de passageiros entre São Paulo e Santos hoje são apenas história. Mas nem sempre foi assim. Viajar de trem entre São Paulo e Santos era muito comum. A SPR chegou a oferecer trens
considerados de luxo para essas viagens. Os mais famosos foram as automotrizes Cometa, Estrela e Planeta. Eram trens admirados e muito valorizados pelos funcionários da ferrovia. E o Cometa era o melhor, porque era por você trabalhar de gravata, trabalhava tudo. E quando foi um belo dia, o escalante era um português. Ele escalou, esse é meu colega que mora em Bragança, que é maquinista também, está Savolo Marquezine. De repente puseram o Marquezine lá no Cometa. E era eu que tinha que ir para lá. Mas como o sujeito era muito meu colega,